Marcos 5, verso 21, está escrito assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da o quê? Da o quê, igreja? Sinagoga local, da igreja local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela o quê? Viva. Irmãos, presta atenção. Jesus havia acabado de libertar um ou dois endemoniados. São dois. Alguns textos vão dizer de um endemoniado gadareno, outro fala de dois. Então, o que eu entendo? Haviam dois. Um se destacou, que foi aquele que quis inclusive seguir Jesus. Quando Jesus vai embora, ele fala: deixa eu ir contigo. Ele quer entrar no barco e fazer parte dos discípulos. E aí Jesus olha para ele e diz assim: você entendeu tudo. Você entendeu que eu não vim aqui satisfazer capricho de ninguém. Eu vim plantar uma semente. Irmão, tudo que você está recebendo de Deus hoje aqui é pão para você, mas também é semente na tua alma. Alimenta você e agora vai ter que frutificar através de você na vida de outra pessoa. É esse evangelho que a gente prega aqui. Não é o evangelho do amostra grátis nem do supermercado. Eu vim receber uma amostra grátis de como que vai ser depois no céu. Não, não. Venha o teu reino. Eu quero começar a viver o reino do céu aqui na terra. Então não é amostra grátis, primeiro. Segundo, não é um hipermercado onde eu vou e escolho nas prateleiras que eu quero. Porque tem gente, quando o bicho pega, mora na igreja, depois some. Tem gente que no primeiro amor estava aqui quarta e domingo, e se tivesse mais dia estava aqui. Depois acha que a sua despensa está cheia e não precisa mais tanto. Não entendeu o que é o evangelho? O evangelho é o que liberta um homem que nem cadeias, grilhões, correntes conseguiam segurá-lo. E ele é liberto pela palavra de Jesus. E ele vai enxergar que os seus conterrâneos se importam mais com porcos do que com ele. E criar porcos era ainda um trabalho considerado imundo. Quer dizer que trabalhar com algo imundo é mais importante do que a sanidade e a libertação de um homem. Porque quando ele é liberto e Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e os porcos se precipitam no mar, os porqueiros ficam indignados e vão brigar com Jesus, mais ou menos. Só falta eles dizerem: traz os porcos de volta e põe os demônios dentro desse homem. Porque esse homem demoniado não tem problema, a gente amarra ele em algum lugar. Mas os porcos nos dão lucro. Idólatras de mamon. Gente que continua cultuando ao dinheiro. Infelizmente dentro da igreja tem gente cultuando o dinheiro. Não consegue ser fiel a Deus de jeito nenhum. Porque presta um culto mensal ao dinheiro, a mamon. Irmão, não tem meia palavra. Ou a gente acredita na Bíblia ou a gente está brincando aqui dentro. Porque eu tenho autoridade para pregar contra o adultério, Tiago. Eu tenho autoridade para pregar contra a prostituição. Fala ou não falo, gente? Agora eu não vou falar contra a idolatria, a mamon? Vou sim. Se você ama mais 3% da tua renda na primícia, 10% no dízimo, do que a Deus, você acredita mais que esse dinheiro é salvação da tua lavoura do que em Deus, desculpa, você não está crendo na Bíblia toda. Você está tentando arrancar umas páginas. É Bíblia, gente. Tem gente igual aos porqueiros. O dinheiro é minha segurança, o dinheiro é minha garantia, minha beleza é minha garantia, meu diploma é minha garantia, meu status é minha garantia, até você ver que não é. Em quantas coisas você e eu já nos apoiamos e quebramos a cara. Eu já passei por isso, mais alguém diga eu. Me apoiei em um monte de coisa. Tem gente se apoiando na sua fase boa, a fase boa também vai embora, tá? Mas Jesus fica. Na lambança Jesus fica, e quando tudo está bem Jesus fica. Essa é a grande diferença. Jesus permanece. Ele disse: eis, estou com vocês todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins, maus. Eu fico. Quando o teu casamento está em crise, eu estou lá. Quando o teu casamento está bem, eu estou lá. Quando seus filhos são uma bênção, eu estou lá. Quando seus filhos estão se perdendo, eu estou lá. Para a gente lutar para trazê-los de volta. Mas tem gente cultuando outras coisas e não ao Senhor. Josué disse: vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. A quem vocês vão servir. Irmãos, o tempo está passando e continua tendo gente com o coração dividido, com a mente dividida.
Isso é tão sério que o Tiago diz que aquele que é dividido na sua mente, no seu coração, não recebe nada de Deus, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Nós vamos guerrear contra a inconstância. Ah, pastor, eu tenho lutas e dificuldades. Em nome de Jesus, por favor, todo mundo aqui entende que eu estou pregando sobre onde queremos chegar. Não estou falando que é fácil e nem que você e eu não tenhamos dificuldade, amém? Cada um está num time, cada um está numa parte do processo. Mas não é por isso que a gente vai diminuir a glória. A glória é aquela, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Pensa comigo. Aquele homem que era possesso por demônios, conhecido como endemoniado gadareno, porque era um homem endemoniado na terra de Gadara, ele vê diante dos olhos dele que as pessoas se importam mais com os porcos, com a sua fonte de renda, com o seu dinheiro, do que com a alma dele. Tem gente que, se depender da pessoa, a igreja fecha, porque a pessoa não contribui, não é fiel. Ela não se importa que um monte de gente vai para o inferno, que fecha a igreja, mas o bolso dela tem que estar garantido. É disso que nós estamos falando. Não, pastor, é só uma fase. Se todo mundo pensar igual você, tem igreja de porta aberta? Pois é. Não, mas eu sou um caso à parte, esse é o problema. Um egoísmo, um egocentrismo e um humanismo está tomando conta, até dentro da igreja, onde cristianismo tem que ser. O centro é Cristo, a palavra de Deus é a razão, a palavra de Deus é o motivo, a razão de nos reunirmos é a palavra. Não é porque o pastor tem uma retórica, porque o pastor tem uma... pastor não tem nada. Se Deus decidir que não vai me usar mais, irmão, eu não consigo tirar nem bom dia. É tudo pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Ai de mim se não foi Ele. Eu falo com uma autoridade aqui que você me conhecendo, vê que eu sou, no particular eu sou meio tímido, eu não vou falar desse jeito. Porque eu tenho convicção que eu estou falando no Espírito, pela palavra de Deus. E se alguém resiste à palavra, já não é comigo. Ah, pastor, vou sair fora. Pedro entendeu, para quem iremos? Eu preciso estar onde tem palavra de vida, não onde tem conforto para o meu pecado. Mas tem gente preciosa, preferindo o conforto do seu pecado, do que o confronto da salvação. Isso é forte, hein? Tem gente preciosa, preferindo o conforto do seu pecado, do que o confronto da salvação. O confronto da salvação traz com ele palavra de libertação. O confronto da salvação traz com ele palavras de vida, palavras de esperança, palavra de libertação, palavra de transformação de mentalidade. A gente começa a andar em outro nível. A gente começa a entender que prazer é diferente de felicidade. Pergunta para um dependente químico que acabou de usar droga se ele não está sentindo prazer. Está. Mas aquilo é felicidade? Aí você fala, não, vou te dar o seu dinheiro, você não vai poder usar. Pô, deixa eu ser feliz. Ele pensa que felicidade é sentir o prazer da droga. Mas aquilo não é felicidade, aquilo é apenas prazer. Assim como o adultério não é felicidade, é apenas prazer. Assim como a fornicação não é felicidade, é apenas prazer. Felicidade é ter uma família abençoada que serve a Cristo, que teme a Cristo e que é consagrada e edificada na palavra de Deus. Tenho muito dinheiro para viajar, para comer o melhor, para desfrutar de um monte de coisa, de forma desonesta, de forma infiel. É prazer? Sim, traz prazer. Como que eu quero, compro o que eu quero, vou para onde eu quero. Mas é felicidade de verdade? Não. Porque há caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu fim é morte. Não é feliz a pessoa que está caminhando, ainda que cheio de prazeres, para o inferno. É feliz a pessoa que está caminhando, ainda que com renúncia, ainda que tendo que se abster de alguma coisa, ainda que tendo que abrir mão, ainda que andar mais simples, mas andando na santidade, na aliança, na fidelidade, na fé, mas está indo para o céu, e está encorajando outras pessoas a ir para o céu. Lute pela sua família, começa por você. Porcos não são melhores que pessoas, coisas não são mais importantes que pessoas. Ninguém aqui está atrás de nada que é seu. Esses dias uma pessoa da igreja veio entregar para mim um tributo, e eu sabia a luta que a pessoa estava passando, e a pessoa chorando, pastor, vou honrar a Deus. Na mesma semana eu devolvi para ele o mesmo tanto, mais um pouco, porque Deus tocou meu coração. Eu fui lá e, por causa da atitude dele, de honrar a Deus, Deus tocou meu coração para trazer uma resposta para ele.
Deus vai levantar pessoas para ser resposta na vida de quem decide crer em Deus. Porque quem não crê não precisa de resposta de Deus, já está com a resposta da própria carne. A quem nós vamos recorrer? Jairo. Quando Jesus chega, Jesus acabou de vir de um trabalho de libertação. Quando Jesus chega, tem uma multidão esperando ele. No meio da multidão vem o chefe, um dos principais líderes da sinagoga local. Isso não era comum. Aquele homem só vem porque estava desesperado. Que em nome de Jesus você não precise chegar ao desespero para voltar a recorrer a Jesus e a se prostrar diante dele. Porque ir até Jesus um monte de gente vai, mas vai cheio de si. Isso eu não mudo, é meu jeito, é meu gênio, é meu temperamento, eu tenho direito de ser feliz, eu isso, eu aquilo, eu não sou obrigado, eu não gostei, eu isso, eu aquilo. Mas quando a gente está perdendo aquilo que é importante, todo mundo se prostra. Eu me lembro de um pai que leva o seu filho possesso de demônio, e o demônio joga ele na água e no fogo, na água e no fogo, e ele chega, e Jesus tinha subido um monte para dar uma transfiguradinha, para Pedro, Tiago e João ver a glória de Deus. E quando Jesus vem, depois daquela consagração, e cheio de glória, e está uma confusão lá, os discípulos brigando, e o homem lá, não sei o que, vocês são todos façantes, e não sei o que e tal, imagina a briga, a confusão. E Jesus chega, o que está acontecendo aí, o que está pegando? Eu imagino que Pedro correu na frente, deixa que eu resolvo. Pedrão daquele jeito. Chega lá, o que é o B.O.? Aí o cara vira e fala assim para Jesus: eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos libertarem ele. Diz que você faz trabalho de libertação, mas você é só mais um enganador, né? Porque não puderam libertá-lo. Jesus, quanto tempo? Engraçado que Jesus não vai nem responder. Tem gente que fala, mas Jesus não me falou nada. Irmão, já está escrito o que é para fazer e o que não é. A gente tem que parar de fingir que não está entendendo. Aí aquele homem para e vai refletir desde a mocidade. E a Bíblia diz que aquele homem chora e diz para Jesus: ajuda na minha falta de fé. Um homem cheio de si, igual a gente é às vezes, que vai querer peitar Jesus e todo mundo. Na hora que Jesus dá uma palavra, ele se quebranta todo. Ele vai reconhecer que tem alguma coisa errada na vida dele. Talvez na adolescência ele fez algo que não deveria. Ele abriu uma brecha para o diabo entrar na casa dele. Ele quebrou uma aliança, ele desonrou a Deus. Alguma coisa aconteceu quando o filho dele era criança, garoto. E aquele pai cai em si e humildemente pede ajuda a Jesus. Não seria melhor já ter chegado na humildade? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Que não falte em nós humildade para recorrer a Deus em nome de Jesus. E que a humildade em nós seja espontânea, que ela não precise ser forjada, isso é forte, ó. Que a humildade em nós seja espontânea, natural, por reconhecer quem é Deus na nossa vida. Que ela não precise ser gerada pelo desespero, pela dor e pelas perdas. Porque tem gente que não é humilde, se torna humilde pela circunstância que humilhou. Tem gente, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tem gente que não chega humilde. Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão paz, descanso para a alma de vocês. Ele não disse que vocês vão ter todos os pedidos atendidos. Ele disse que vai ter paz na alma, mesmo quando você não for atendido no que pediu, porque você é humilde, para entender que Deus sabe mais que você, e que quando Ele disser não, Ele está fazendo o melhor para você. Tem gente que não é espontaneamente humilde, mas depois de ser muito humilhado, se torna humilde. Que não seja o nosso caso em nome de Jesus. Que a gente seja humilde espontaneamente. Jairo vem porque ele está desesperado. A minha filhinha, ele fala, eu acho incrível isso. A minha filhinha, eu acho lindo. Eu ensino meus filhos, porque eu fui criado assim, a chamar de papai e mamãe. Acho lindo isso. Carinhoso. Ah, pastor, é muito... Você na sua aí, velho, mano, coroa, cada um é a sua. Aqui em casa é papai e mamãe. Eu e os meus filhinhos. Esse pai está desesperado, a ponto de se expor, porque ele é um homem importante na sinagoga. E os líderes religiosos da época não querem reconhecer a autoridade de Jesus, porque isso vai mostrar que eles são falsos. Irmão,
segura aqui o que eu vou te falar, pega aí, ó, o negócio aqui tá sério. Enquanto aquilo que é falso na sua e na minha vida não for derrubado, Jesus não se manifesta. Eu vou dizer de novo, enquanto aquilo que é falso na nossa vida, que não é verdadeiro para Deus, que não é inteiro para Deus, que não é de verdade, enquanto isso não for derrubado na nossa vida, Jesus não se manifesta de verdade. Aquele homem precisou derrubar tudo aquilo que era falso, ir até Jesus e reconhecer: eu preciso da tua ajuda. A vida da minha filhinha está em jogo. Aquele homem só vai porque o problema é muito sério, é muito grave. A filhinha está o quê? Morrendo. Então eu vou te entregar aqui primeiro passo para você realmente ter uma família abençoada. Você quer? Dentro desse lute pela sua família, o que eu preciso fazer, pastor? São 8 tópicos. O primeiro, põe aí para mim. Identifique. Presta atenção, porque tem gente que está lutando sem saber. Paulo diz: eu não luto como combatendo contra o vento. Eu sei contra o que eu estou lutando. Mas tem gente que luta como se estivesse esmurrando o vento. A pessoa está sempre criando uma cortina de fumaça. Quem já ouviu o termo cortina de fumaça? Vocês andam onde? Vocês lêem o quê? O que é cortina de fumaça? Ozelim, você que levantou a mão. Distração. Você pega um mágico, por exemplo, pega o Mr. M, que fazia aquelas coisas. O cara faz você olhar para um lado, enquanto ele faz o que ele precisa fazer do outro lado. Ninguém aqui assistiu o filme Truque de Mestre? Nossa, o filme é incrível. É cortina de fumaça o filme inteiro. É fora da casinha, você fica assim. E nem vou cobrar nada, indicação gratuita. Gente, enquanto a gente está distraído, lutando ou fingindo, porque tem cortina de fumaça que a gente cria, porque a gente não quer encarar o problema, a gente não quer olhar para a realidade, então a gente vai usando paliativos. Em nome de Jesus, hoje está caindo cortina de fumaça e paliativo na nossa vida. Nós vamos encarar, ainda que seja duro e doloroso, nós vamos encarar com a realidade da nossa vida e da nossa família, e vamos lidar com ela na presença de Deus. Porque uma pessoa, e isso acontece infelizmente, eu lembro da minha avózinha, surgiu um nódulo no seio dela, e ela não falou para ninguém. Meu vovozinho já tinha partido, estava com Jesus. Quando partiu o nódulo, ela já estava desgostosa da vida. A família só descobriu porque manchou a blusa dela, porque começou a estourar pus e vazar. Então, teve que tirar o seio, câncer. Mas podia ter feito uma intervenção mais leve no início. Mas ela tentou negar aquilo. E enquanto ela tentou negar, a cura aconteceu. Fingir que não existe o problema não traz cura. Precisa encará-lo. Precisa tratá-lo. Identifique qual tipo de problema tem assolado sua família. Na família de Jairo, era uma filha morrendo. O que está morrendo na sua casa? O respeito, a honra, a fé, a espiritualidade, o amor uns aos outros, a lealdade, a fidelidade. O que está morrendo? Tem alguém lá que está prestes a trair um ao outro? Está morrendo a verdade? É só mentira, enganação? O que está morrendo? O que está morrendo entre o casal? A paixão? Quem que é casado? Não responde para mim não, mas responde para você. Como é que anda a tua vida conjugal? Sexo, cama. Nossa, pastor, misericórdia, que é isso? Que é isso, irmão? A gente tem que cuidar de tudo. 3 áreas que o diabo não gosta que fala na igreja de jeito nenhum: sexo, dinheiro e política. Porque se não falar de sexo, as pessoas vão ouvir falar de sexo lá fora do jeito errado, distorcido, pecado, no adultério, na safadeza, na imoralidade. A gente precisa falar do sexo que é santo, que Deus criou, que diz venerado, digno, está lá em Hebreus: entre todos seja o matrimônio, leito sem mácula, homem e mulher se unindo na santa bênção do casamento e tendo uma vida íntima que glorifica a Deus. Fazer sexo fora da vida de casado é pecado, e não fazer depois de casado também é errado. Então faça. Dinheiro. A igreja não pode falar de dinheiro, deixa o pessoal à vontade. E vamos continuar idólatras de Mamon? E vamos continuar cultuando Mamon?
Política. Igreja não pode se meter em política, não. Mas pode lidar com os BOs pelas más escolhas das pessoas. Más escolhas políticas. Ah, engraçado. É a mesma coisa que dizer que o médico não pode falar sobre saúde e alimentação. Ele só tem que tratar de doença. Causas e efeitos. Médico deve alertar sobre causas ou só tratar os efeitos? Pois é, a igreja também alerta sobre causas. Pergunte a D'Angela e a Liseide, as duas irmãs venezuelanas que moram aqui com a gente, qual é o efeito que produz o maldito socialismo e comunismo entrando num país, e agora ainda cheio de ódio, vingança e raiva de igreja, de pastores, do evangelho, de tudo que... Gente, está muito claro, você vê o nível das pessoas que estão se expondo para clamar para que as pessoas não façam uma bobagem na urna dia 30, gente grande que milionários estão se expondo, porque sabem a tragédia que pode virar esse país. Dá uma olhada para a Argentina, dá uma olhada para a Venezuela. Venezuela na classificação na ONU ficou abaixo do Haiti, e a gente faz trabalho missionário no Haiti, com crianças. Venezuela conseguiu ficar abaixo, mas não era assim. De quantos anos para cá, D'Angela, Liseide? De quantos anos para cá que foi essa queda? 2004. 18 anos. Ah, pastor, mas daqui 18 anos você não deve ter filho, né? Você não pensa na sua velhice. Pastor, que é isso? A gente precisa tratar das causas, evitar que o mal se estabeleça. Então 3 áreas que a igreja precisa falar sim: vida conjugal, vida sexual santa, que glorifica a Deus. Foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo não. Sexo não é pecado, pecado é sexo fora do lugar. Dinheiro, não é pecado ter dinheiro, o problema é ser escravo dele. E não há erro nenhum em nos envolvermos com a política. Vida em sociedade exige política. Casa, família exige política. Política, você mora perto de gente, já ouviu aquela história, política da boa vizinhança, respeita um ao outro? A gente está inserido, gente. Você está sentado aí, a organização. A gente precisa se posicionar debaixo de princípios. Não é porque eu gosto de um ou gosto do outro. Princípios. Não tem a ver com gostar, tem a ver com princípio. Tem a ver com lealdade à palavra, honra à palavra. Essa é a nossa visão. Então identifique qual o problema na vida conjugal do casal. Qual o problema? É no respeito, não consegue conversar respeitosamente. É entre pais e filhos. Intolerância, desonra. Qual é o problema da família? Falta de fidelidade a Deus, de tempo com Deus, de disposição para Deus. Enfim, não sei. Identifica. Qual o tipo de problema tem assolado sua família? Segundo, olha comigo o que diz Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Está escrito assim, ó: busquem o Senhor enquanto podem o quê? Achá-lo. Invoquem-no quando? Agora, enquanto ele está o quê? Perto. Imagina se o Jairo fala assim: não, deixa eu ver se Jesus vai vir mais uma vez aqui. Não, Jesus está chegando ali. A hora que ele pisar na terra, a primeira voz que ele vai ouvir é a minha. A primeira pessoa que ele vai ver sou eu. Deixa eu buscar enquanto está perto. Tem gente que está achando que tem muito tempo para tomar decisão. Irmão, se Deus está pondo essa palavra desde que você chegou hoje aqui, está ouvindo desde o primeiro bom dia, desde a primeira oração, Deus está falando com você, é para agora. Para de procrastinar, para de adiar, e honre as decisões que você tomou. Quantas pessoas tomaram a decisão de estar aqui domingo de manhã e não estão? Quantas pessoas tomaram a decisão de estar nos 7 domingos consagrando sua família e não estão honrando? Busque enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Não deixa, mas é que eu não estou bem, é aí que eu preciso mesmo. Porque Deus tem poder de me fazer ficar bem. Eu não tenho sozinho esse poder. Segundo tópico, segundo conselho que eu te dou, põe aí para mim por favor. Não espere o pior para começar a agir. Busque ao Senhor quando? Quando? Agora.
Tem gente esperando o pior. Tem gente que tivesse começado a cuidar antes, estaria bem hoje. Tem gente que se tivesse sentado para ter uma conversa com a família, não teria chegado no ponto que chegou. Busque agora, tome a decisão agora. Volta lá em Marcos 5, 24 agora. Marcos 5, verso 24. Jesus foi com ele. Lembra que o Jairo pediu, né? Por favor, vem, põe as mãos sobre minha filhinha, que ela está morrendo e tal. Aí Jesus vai com ele. Verso 24 agora. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu. Tem gente que não tem nada a ver com a obra que Deus tem para fazer na tua vida, mas vai seguir. Vai estar por perto. E isso pode ser bênção ou pode ser embaraço. As suas decisões vão ser fundamentais nisso aí. Cuidado que nem todo mundo que está seguindo a Jesus vai ser bênção na tua vida. Eu vou dizer de novo, e é doloroso. Nem todo mundo que está seguindo a Jesus vai ser bênção na tua vida. Que é isso, pastor? Vem comigo na Bíblia. Eu estou pregando o que para você? Que diz aí, Jesus foi com ele e todo o povo fez o quê? Seguiu quem? Jesus e Jairo. Olha que legal, olha quanta gente que se importa com a minha filhinha. Nem todo mundo que te segue se importa com você. Desculpa te dizer isso. Irmãos, eu vejo gente que parece que quer bater o recorde da hipocrisia. Sabe aquela história de julgue-os pelo que você é, acuse-os daquilo que você faz? Como tem gente assim. Tem gente que tem a capacidade de dizer: cuidado, há pessoas que vão estar perto de você enquanto tem interesse, depois elas dão as costas. Só que a pessoa que está colocando aquilo está praticando isso com você, você sabe. Não dói nem a consciência. Será que está tão cauterizado? Será que está tão mal influenciado assim? Ficou tão cego. Está praticando uma coisa e batendo no peito. É tempo de despertar. Essa palavra é para libertar a gente. É para despertar, é para mudar o nosso nível em nome de Jesus. Não é para ferir ninguém. É para consertar. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou quanto que diz aí? Tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade havia o quê? Piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Presta atenção antes de eu continuar aqui. Jesus está indo para a casa de quem mesmo? Jairo. O foco, o destino é a casa de Jairo. A multidão vem atrás. Jairo está se expondo diante de uma multidão. Lembra que ele é o que mesmo? Um dos líderes, um dos chefes da sinagoga local. E os líderes religiosos da época não suportavam Jesus, porque tinham medo que Jesus fosse tentar tirar algo deles. Eles deveriam, na verdade, ter reconhecido Jesus e servido a Jesus. Mas esse homem, depois de, lembra do primeiro passo? Identifique qual é o problema. Ele identificou: na minha casa minha filha está morrendo, e isso é grave. Segundo passo, vou buscar agora. E o terceiro, a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e primeiro ele se prostra, ele suplica, tudo isso é humildade, e ele vai, diga, se prostra, suplica e vai. Agora presta atenção, ele vai num particular com Jesus? Não, tem uma multidão vindo e apertando, tem uma multidão querendo milagre. E gente, vamos ser sinceros, você já quis falar com alguém e veio um monte de gente, você falou, ficou impaciente, até com raiva. O pessoal não se toca, eu estou com um problema grave. O pessoal precisa dar licença, porque eu preciso de atenção, o meu caso é urgente. Quem já fez isso, diga amém. Eu também. A gente fica indignado, porque sempre a maior dor é a
Nossa, o maior problema é o nosso. O outro pode esperar. A gente não. Esse homem tem que cumprir um terceiro passo. Esse homem tem que se sujeitar a algo. Põe para mim o terceiro tópico, por favor. Olha aí. Não deixe o orgulho lhe bloquear. E não tenha vergonha da sua fé. Aquele homem agora está tendo fé em quem? Em quem que ele está tendo fé? Em Jesus. Enquanto os líderes da sinagoga perseguem Jesus, ele está tendo fé em Jesus. Não deixa o orgulho te bloquear. Ele não parou, ele não mandou todo mundo embora. Falou que ele ia ter uma exclusiva comigo porque eu sou chefe da sinagoga. Tem muita gente, irmão, que está perdendo sua família, que está perdendo seus filhos, que está perdendo seu casamento, que está perdendo sua saúde, que está perdendo sua estrutura emocional, que está perdendo seus bens, que está perdendo seu ministério, por causa do orgulho, porque queria ser tratado de um jeito. E isso me leva a Naamã. Naamã diz assim: eu pensei que o homem de Deus ia sair e ia impor a mão na minha cabeça. Perceba que o Jairo fala a mesma coisa: vem, põe a mão sobre ela para ela viver. Porque geralmente a gente sabe como que o milagre vai acontecer, a gente só não é capaz. A gente sabe, Jesus tem que vir e fazer desse jeito. Aí Jesus vai e faz tudo diferente. O Naamã sabe como que ele quer que o homem de Deus venha. Clame a Deus, levanta a mão, baixa a mão, dobra o joelho, põe a mão. E o homem de Deus só manda ele tomar banho. Vai tomar banho. Nem atende. Mas ainda bem que ele tem bons servos que dizem: se ele pedisse algo mais difícil, você não faria? Faria. Então vai lá, custa nada. Deixa esse orgulho de lado. Jairo vai e se expõe. Eu imagino que ele clama a Jesus. Aí Jesus chega e fala: não, eu vou lá na tua casa, onde você mora? Então, eu sou o chefe da sinagoga, eu moro ali perto da sinagoga, e você sabe, esse pessoal me vendo, eu estou me expondo. Jesus diz: posso fazer nada, eu não vou mandar ninguém embora, eu não vou criar uma ala VIP para você. Para, Rogério, de esperar uma área VIP com Jesus para ser atendido. Tem hora que ele vai vir no particular, só você e ele. Tem hora que ele vai vir no meio da multidão. E glória a Deus, do jeito que ele vier eu quero. Não deixa o orgulho te bloquear. Tem gente bloqueado por causa do orgulho. Não vou fazer, pelo amor de Deus. Hoje, final do culto, eu atendo como sempre. Mas imagine, gente, eu não vou atender ninguém. Mas pastor, quem vai atender é fulano e fulano. Vai ficar o irmão Adilson, o Leandro, a Priscila e a Carla e o Beto aqui. Quem precisa de oração são eles. Pastor, eu vi que o senhor falou que vão ficar os irmãos. É que o meu caso, eu não faço nada. O que eu vou fazer é em nome de, pela palavra de Deus. O mesmo Jesus deles, com a mesma palavra que eles têm. Volto a dizer, não estou arrumando aqui, preparando. O pastor fez uma cortina de fumaça para ele sair pela tangente. Estou à disposição. Mas estou dizendo que às vezes nós, por causa de um orgulho bobo, perdemos a visitação de Jesus, que ia usar o vaso simples, anônimo, sem nenhuma pompa, sem nada, simplesmente porque cremos na palavra. Quem está entendendo? Não deixe o orgulho lhe bloquear e não tenha vergonha da sua fé. Irmão, tem gente que tem vergonha. Tem gente que não deixa a família saber que a pessoa é crente. Tem gente que no trabalho, em casa, na família, nas redes sociais, ela fala de tudo, menos de Deus. Está com vergonha de Deus na tua escola? Está com vergonha de Deus seus amigos? É porque lá é pegar geral. O diabo vai pegar geral. Acorda. Aqui não estou falando de evangelho mesmo. A hora que alguém vier falar de safadeza, fala: perto de mim não, filhão. Não, mas olha esse vídeo aqui de pornografia e moralidade. Para mim não, estou saindo do grupo. Se esse grupo é para isso, desculpa, respeito vocês, mas não cabe eu aqui. Ah, tem esposa que vai estar feliz de ouvir isso. Tem esposa em casa que vai dizer: o que eu não fui para a igreja hoje? Está vendo? Toma. Porque o marido está lá no grupo, para ser gentil e educado. O diabo não respeita gentileza nem educação. O que ele oferece é para matar, é para roubar e para destruir. Acabou, não tem negociação. Não fica pensando que o diabo vai ser bonzinho no seu caso, porque o seu caso tem uma explicação. Não tem. Isso não serve para mim. Irmão, eu não estou falando para ninguém ser alienado, fanático. Eu recebo, eu estou em grupo que às vezes o pessoal, ainda mais agora na época de política, que um cara lá fala, solta um palavrão. Eu não vou ouvir da minha boca palavrão. Graças a Deus. Eu pergunto para o meu filho se ele ouve palavrão da minha boca. Tem algumas palavras que algumas pessoas entendem como comum. Eu nem gosto de falar.
Quando a pessoa fala de fezes, começando por mer, eu não gosto. O Rogério fala, bobagem é essa, rapaz? Não precisa falar assim não. Que mer, ei, não precisa falar assim não. Fala que droga, chato, não sei o quê. Nossa, pastor, você é... Irmão, quanto mais distante eu ficar do nível baixo, mais perto eu fico do nível alto. Inclusive no falar. Porque a Bíblia diz que eu como do que eu falo. Tem gente que fala, pastor, então eu vou comer muita mer. Pois é. Inferno! Eu não vou invocá-lo para dentro da minha casa. Céu! Glória! Dedo preso na porta, irmão. Eu lembro lá em Manaus, fechei o dedo na porta. Misericórdia! Caramba! Ai, misericórdia, Jesus, abre aí, pastor. E o dedão preso na porta. No final o pastor falou assim, eu vi que você é crente, hein? Porque ele tentou abrir por dentro, ele deu uma volta, veio de lá para cá, veio tentar abrir, não abriu, deu uma volta, foi por dentro, abriu, e eu com o dedo preso na porta todo esse tempo. Que é isso, pastor? 30 segundos, meu irmão, 1h30, no processo do dedo, 1h30 sendo econômico. Um jogo de futebol é mais rápido do que ele abrir aquela porta do carro com o meu dedo preso. Ei, outro que eu não gosto, fulano se ferrou. Quê? Se deu mal, quebrou a cara. Ferro é outra coisa, para com isso. Tem umas coisas que não cabe, não bate, não alinha. Estou em outro nível, é glória, graça, salvação, fé, santidade, amor, poder de Deus, unção. Tem tanta coisa boa para a gente ocupar a nossa mente, os nossos ouvidos, nossos olhos, os nossos lábios. Agora, você é o crente 007? Se alguém do seu trabalho aparecer na igreja, seja bem-vindo pela primeira vez. O Leandro vai te dar boas-vindas. Aí o cara fala, nossa, Leandro, você também está pela primeira vez? Olha, não, eu sou do Ministério de Louvor. Você nunca falou, você trabalha com a gente há tantos anos. Eu também não sou obrigado a falar tudo da minha vida. Não, mas em algum momento, Jesus tinha que ter sido anunciado por você. Nós não estamos falando sobre a sua igreja, nós estamos falando sobre o seu Senhor. Cuidado com o orgulho. Se o pessoal souber que eu estou indo igreja de crente agora. Nossa, gente, eu queria receber umas denúncias dessa. Fulano falou que não pode saber que ele está vindo igreja de crente. Aí ele veio, pastor, pode orar por mim? Você aceita oração de pastor de crente? Porque para resolver teus B.O., a igreja de crente é uma bênção. Mas para assumir, eu sou crente, aí é vergonha. Por isso que está morrendo. A fé está morrendo. Estrutura espiritual está morrendo. Família está morrendo. Os filhos estão sendo treinados para fingir que não são de Deus. E nesse treinamento eles aprenderam a não ser mesmo. Cuidado com o orgulho. Foi ele que derrubou Lúcifer. Lute pela sua família. E até agora eu não falei de nenhum adversário fora. É tudo dentro. É tudo dentro da gente. São guerras interiores. São conflitos interiores. Agora pensa comigo. Você acha que eu nunca senti vergonha de chegar num lugar e falar assim, não, eu lembro quando eu fui comprar um carro. Primeiro carro zero. Até agora o único. Mas se Deus quiser vai ter outros. Mas o primeiro carro zero que eu tive. Mas eu tive. E não foi um Fusca zero, não. Um Corolla zero, né? Fera pra caramba. E tinha promoção, baixa de IPI, isso, aquilo, aquilo outro. Fui lá e pá. Qual atividade? Aí eu falar que eu sou pastor, o cara vai falar roubando, né? Veio comprar o carro com o dinheiro do dízimo do povo. Ei. Engraçado que eu nunca vi ninguém falar assim pro médico, eu sou médico. Veio comprar um carro com o dinheiro da doença dos outros. Dono de restaurante veio comprar um carro com o dinheiro da fome dos outros. E aí, irmão, eu passo o dia aqui falando para você. Receba. Digno ao trabalhador do seu salário. Eu estudo, eu oro, eu busco, eu medito. Toda hora, toda vez, todo dia que você vem aqui tem pão novo. Não é por nada não. Não falta palavra aqui. A Bíblia diz que aquele que ensina bem é digno de dobrar do honorário. Está escrito, leia a Bíblia. Eu nem estou pedindo para dobrar meu salário. Até porque eu nem sei meu salário, a gente vai pagando, não estou reclamando de nada, mas, irmãos, a gente às vezes, por um orgulho besta, aí eu lembro uma vez aqui orando, e Deus me prospera, e eu tenho meus negócios que eu estou fazendo. Ontem eu passei uma parte do dia meditando na palavra, e outra parte do dia estudando mais um negócio que eu estou fazendo aí. Falei, opa, peraí, vou fazer esse empreendimento aqui, vou levantar. E eu já orei muito, Deus me faz próximo, porque eu não quero depender de R$1 da igreja. E um dia orando aqui, aí Deus falou assim, você é orgulhoso, você tem vergonha de mim.
Irmão, você não sabe o que é isso. Você ouvir Deus se chamar de orgulhoso. Porque você está ouvindo eu ministrar, você pensa, o pastor é o bonzão pregando para a gente. Irmão, a mensagem inteira que eu prego para você já arrebentou eu no meio, já me costurou, me operou e me pôs de pé. E vai pôr você e sua família de pé também, em nome de Jesus. Deus falou, você tem vergonha de mim? Eu falei, não tenho vergonha não. Tem sim, você é orgulhoso, tem vergonha de mim. E eu andando bem aqui, ó, passando. Aí Deus, você tem vergonha de ser sustentado por mim, por isso você quer ganhar dinheiro com outras coisas. Eu ouvi isso de Deus. Falei, Deus, me perdoa, o Senhor que me sustenta. Mesmo com qualquer negócio que eu fizer fora, com compra de carro, com venda de carro, com locação de carro, com investimento nisso, aquilo, agora o negócio das milhas, é o Senhor. Ele falou, mas você tem vergonha do dinheiro que você recebe de mim. Falei, Deus, me perdoa, eu não vou ter mais vergonha. Então, irmão, quando você quiser semear, pode semear que eu estou sem vergonha para isso. Eu falo que eu não me aguento. Só Jesus na minha vida. Mas é sério, gente. Cuidado com orgulho. De tentar. Não podem saber que eu sirvo a Deus. Não podem saber que eu dou meu dízimo. Ah, está indo para a igreja. Graças a Deus. E graças a Deus aquela porta está aberta por causa de pessoas como eu. Inclusive quando você precisar, a porta está aberta. Nós estamos mantendo aberto para a hora que você chegar lá todo endemoniado. Ah, irmão, tem hora que eu dá vontade de pôr os 2 pés no peito. Porque a hora que o bicho pega, entra mansinho chorando. Eu critiquei muito, agora estou precisando de ajuda. Glória a Deus que veio. Mas só está aberto porque o cara do dízimo que você zombou, entregou. Porque o ofertante semeou. Senão não estava. Estou pregando alguma heresia? Estou mentindo, fazendo alguma movimentação na cabeça de alguém, qualquer coisa desse tipo, manipulando? Não. Então cuidado, qual é a batalha? Eu não sei, veja você. Não deixe o orgulho bloquear e não tenha vergonha da sua fé. Jesus merece ser honrado e sua família merece sua exposição na luta pela vida. Foi por causa da filha morrendo que aquele homem se expôs. O que vai ser preciso para você expor quem você é em Deus, em Cristo? Sabe, tem gente que só vai se expor quando estiver perdendo algo. Enquanto não estiver perdendo, a pessoa continua fingindo que não é crente. Que em nome de Jesus não seja mais o nosso caso. Eu não estou falando para amanhã você chegar no trabalho e falar, bom dia gente, sabiam que eu sou crente? Eu me batizei no dia tal, eu batizei com o Espírito Santo no dia tal, eu oro em língua. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que naturalmente, Jesus disse que da mesma fonte não dá para jorrar água doce e água amarga. Vai chegar um momento que você vai falar coisas de Deus e eles vão dizer, você é evangélico? Você é crente? Eu sou, graças a Deus. Você vai se surpreender que tem gente lá que estava esperando, porque a Bíblia diz que a criação anseia, está esperando, tem ardente expectação, ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Tem algum filho de Deus hoje aqui? O mundo está esperando você mostrar a tua glória, não é você aplaudir e curtir a imoralidade, a safadeza, a idolatria deles. O mundo está esperando você mostrar que é melhor servir a Jesus. Jairo começa a andar. E todo mundo está vendo que o chefe da sinagoga está seguindo Jesus. A multidão está vindo, ele não pede exclusividade. Ele quer a salvação da filha dele. Sua família é importante, lute, lute. Verso 25. 25 não, onde que eu parei? 30, obrigado Beto. Verso 30. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento, o quê? Em nome de Jesus, você vem ouvir isso de Deus. Agora é interessante que Jairo se ajoelha antes do milagre e a mulher se ajoelha depois do milagre, mas os dois se ajoelharam. Seja antes ou depois do milagre, esteja pronto a se curvar diante de Deus. Se prostre diante de Deus, se renda aos pés do Senhor Jesus. Agora, lembra, Jesus está indo para onde mesmo? Casa de Jairo. E ele para saber quem foi curado. Ei, Jesus, desculpa, não quero incomodar, mas assim, quem foi curado foi, glória a Deus, bora lá, porque minha filhinha está morrendo, não vai dar tempo. Eu não sei que Jesus fica parando para pegar testemunho no meio do culto. Minha filha está morrendo, acaba esse culto logo, vamos lá visitar a minha casa. Irmãos, quem nunca pensou assim? Quem nunca ficou agoniado, vai logo. Quem nunca? Sabe o que Jairo teve que aprender?
o que diz o Salmo 37, verso 5. Rapidinho, põe ele para mim, por favor. Olha aí, Salmo 37, verso 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o... Já teve que entregar o caminho dele ao Senhor Jesus. E confiar que todas as paradas de Jesus, mesmo ele parando no meio do caminho, não iriam prejudicar o processo de Deus na família dele. Acredite, se Jesus parou a tua vida, uma área da tua vida, mas foi Jesus que parou, fica tranquilo, Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que fazer, confia nele. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. Depois de eu não deixar o orgulho me dominar, eu honrar Jesus, me expor pela minha família, está na hora de posicionamento, se expor, eu amo Jesus, eu tenho a minha fé. Nosso desespero não tira a paz e a confiança de Jesus, então respeite o tempo e a direção dele. Eu estou desesperado, o Senhor está parando para perguntar quem tocou. Eu estou desesperado, o Senhor quer ouvir o que aconteceu com a mulher. O Senhor já mesmo falou que saiu o poder, que ela está curada. Não importa a gente trazer um monte de desespero e achar que a gente vai conseguir oprimir Jesus. 3 coisas que eu anotei aqui, e essas eu quero falar aqui para você. Não adianta tentarmos oprimir, coagir ou constranger Jesus, que a gente tenta fazer essas coisas. Por quê? Pressão, chantagem e autocomiseração, ai tadinho de mim Jesus, não convencem Jesus. Jesus não vai operar porque você pressionou, porque você o chantageou. Jesus, se eu fizer isso, então eu não vou fazer aquilo, eu não vou mais te servir, eu vou isso, eu vou aquilo. A gente quer coagir Jesus, a gente quer oprimir Jesus, ou a gente quer constranger. Jesus, ninguém nunca dá importância para mim, né? Eu acho que talvez o Senhor seja diferente, vamos ver, né? Se o Senhor se importa. Para de fazer de vítima para Jesus, porque Ele sabe a sua dor. Não estou falando que a gente não se derrame, não chore diante de Deus. Deus está doendo, está difícil. Pelo amor de Deus, é diferente. Quem está entendendo? Eu estar sofrendo e eu tentar fazer uma cena para convencê-lo. Ele não precisa disso. Sabe o que ele precisa? Da sua fé. O que vai mexer com o coração de Jesus é a sua fé. Jesus está doendo, mas eu creio. Jesus está difícil, mas eu creio. Jesus estou oprimido, mas eu creio. Eu creio em Ti. Alguém pode dizer eu creio em Jesus? Volta lá no Marcos 5, agora o verso 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga. Eles lhe disseram, sua filha o quê? Morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo. O que ele diz aí agora? Apenas o quê? Creia. Lembra da primeira mensagem? Eu falei isso no início do culto hoje, que a gente ia falar a primeira mensagem da série Consagração das Famílias. A primeira mensagem nós falamos de Josué 24 e do Salmo 100. No Salmo 100, especialmente no verso 3, diz, eu invocarei o Senhor, que é o meu Deus, Ele é só o Senhor. Josué 24, verso 14 e 15, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou, Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Em Josué, versos 14 e 15, não precisa colocar para mim não, nós já vamos para o próximo tópico. Josué fala, olha, vocês precisam escolher agora quem vocês vão servir, os falsos deuses de lá e tal, e tal, e tal, ou ao Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe em quem você vai crer. Gente de dentro da sua casa, gente de dentro que veio dizer que não tem mais jeito, ou em Jesus que diz vai dar certo? Em quem você vai crer? Em quem eu vou crer? Eu não estou falando aqui para brigar com ninguém. Jesus mandou Jairo brigar, mandar embora aqueles funcionários? Não, Jesus só falou, foca em mim. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso, é hora de decisão, gente. Agora nós vamos esticar para o final, e é daqui para frente que a tua história muda, em nome de Jesus. Nós fizemos a base agora vamos acelerar. Tome a decisão mais o quê? Importante, em quem você vai crer? No que trouxe a notícia primeiro, porque tem gente que é assim, o primeiro que conta leva. Alguém chega e fala mal do outro, você acredita e não quer nem ouvir outra versão. Em quem você vai? Eu vou crer em Jesus. Eu vou crer em Jesus. A quem você vai ouvir? Mas é de dentro da minha casa, é de dentro do trabalho, onde está o meu problema, é na sociedade, é no país, é não sei aonde. Em quem você vai crer e a quem você vai ouvir? Escolhe. Ele escolheu Jesus, mesmo diante das muitas vozes que tentavam fazer o quê? Desanimá-lo. Cuidado, porque muitas vozes
Por isso a Bíblia diz, a ovelha ouve as vozes dos seus muitos pastores, é isso? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Porque Deus tem uma cobrança direta e uma orientação direta. Muitas vozes, ainda que bem intencionadas, muitas vezes só vão tumultuar. Tem gente, irmão, que abandonou a fé porque começou a ouvir muitas vozes de gente bacana. Não é gente ruim não, gente bacana. É o pessoal da casa de Jairo, vieram trazer a notícia, eles não têm culpa de nada, eles não são endemoniados, malignos, nada disso, gente. Eles apenas não têm o poder que Jesus tem. Eles não veem o que Jesus vê. Eles não. Então assim, foca em Jesus. Você está comigo aqui? Verso 37, tem mais um tópico no 37, olha aqui. Então Jesus deteve a multidão. Até agora Jesus deixou a multidão andar junto. Só que chega uma hora que Jesus fala, chega, acabou. Isso vai acontecer com você. Eu vou dizer mais uma vez, isso vai acontecer, já está acontecendo na tua vida. Vai ter uma hora que Jesus vai dizer assim, esse pessoal não serve mais para andar com você. Diminuiu o amém, você viu que bonitinho? A nossa sinceridade é incrível. Sabe, no meu processo de libertação tinha muita gente ao redor. Mas quando realmente eu mergulhei em Deus, eu precisei romper com a multidão. Jesus deteve a multidão não podia andar comigo, porque eles iriam atrapalhar o nível que Deus queria me levar para hoje estar pregando aqui para você. E é legal ver eu pregando aqui, é legal para quem tem filhos, às vezes na minha idade ou um pouco mais jovem, pensar que eu com 21 anos decidi servir a Jesus, larguei um emprego incrível, salário incrível, tudo uma vida maravilhosa, abençoada para viver uma vida melhor ainda, mas que no começo foi difícil. Eu saí do conforto da casa dos meus pais, um carro novo na garagem, que eu comprei, eu paguei, meu pai me deu um start, um empurrãozinho, e depois o resto, eu é que fiz tudo lá, conquistei, ganhava 15 salários mínimos aproximadamente, livre, tranquilo. Aí eu venho para Mauá para dormir no chão, para dormir em cima de uma forração, para usar um edredom que eu tinha como colchão e um lençol como cobertor, para vender revista na porta da igreja para poder comprar comida, para abrir jejum muitas vezes porque não tinha o dinheiro da comida ou não tinha o dinheiro do gás, e aí tinha comprado as coisas para cozinhar, mas acabava o gás, abria jejum e esperava outro dia, com alegria, sem murmurar, feliz por estar sendo forjado por Deus para servi-lo em amor, não por causa de coisas, por causa de quem Ele é. Tenho medo de uma geração hoje que não pode ser privada de nada. Se você tirou a internet deles, que isso? Internet? Eu estou falando de comida, de cama que eu não tinha. E muita gente aqui tem uma história ainda mais forte que a minha, muito. Mas eu tinha um motivo, eu podia voltar para casa dos meus pais, minha cama estava lá bonitinha. A empresa de onde eu saí falou, olha, se você voltar para Ribeirão Preto, pode vir para cá que você está empregado. Mas eu tinha um propósito em Deus. Você tem um propósito em Deus? Jairo tinha um propósito. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Mas alguém fala aí, fala. Vai, repete isso, repete umas 7 vezes, vai. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Eu vou levar Jesus para dentro. Fala de novo, prega para você isso, até você crer nisso, até você se convencer disso. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Para de esperar que pastor vai lá, que todo mundo vai lá. Vamos, tem hora que a gente precisa ir lá, não estou falando contra isso não, mas entenda que você leva todos os dias Jesus para a tua casa, ou leva o ódio, ou leva o orgulho, ou leva o diabo, ou leva o inferno, ou leva a dúvida, ou leva o medo, a murmuração. O que você está levando para dentro da tua casa? Jairo podia parar ali, ele levou Jesus. Eu vou levar Jesus. Põe o próximo tópico para mim, por favor, rapidinho. Jesus deteve a multidão, olha aqui, ó. Nossas alianças precisam passar pelo sim de Jesus. Jesus vai peneirar alianças na sua vida. Eu estou falando disso há algumas semanas, e toda vez que eu falo disso, tem gente que desvia e tem gente que decola. Que você esteja no decola e não no desvia. Por que tem gente que desvia? Porque não quer abrir mão de uma aliança com o mundo. Mas tem gente que quer Deus e vai decolar. As nossas alianças têm que passar pelo crivo de Jesus. Edifica você, ou você está edificando essa pessoa? Porque tem gente que não te edifica e você também não edifica a pessoa em nada, e está fingindo que está evangelizando, está nada. Fora um monte de gente está se esfregando um no outro, dizendo que vai trazer para a igreja, vai nada. Não vai. As nossas alianças têm que ter sim de Jesus. Se Ele disser não, seja firme e confie nele. Jesus disse não é não. Pastor, isso é fazer acepção de pessoas. Não, estou falando acepção de comportamento, de alianças. Olha, que essas pessoas quiserem vir para o lado de cá são muito bem-vindas, e você pega na mão e traz. Mas tem hora que você vai dizer, vamos lá em casa, sábado vai ter um churrasco. Você já sabe,
Não é só churrasco, vai ter mais um monte de coisas que não tem nada a ver com você, mas você vai dizer, poxa, não dá. Porque você tem algum compromisso? Fulano, vamos comer uma pizza? Vamos. Marquei de comer uma pizza com o irmãozinho aqui. Agora você come pizza com os crentes? Pô, aqui tem picanha. Filho, prefiro pão com manteiga, onde Jesus é glorificado, do que picanha, onde Jesus é envergonhado. E pão com manteiga é covardia, porque eu gosto do bicho. Eu gosto. Meu Deus do céu. Você faz a minha alegria, acabou. Pastor, eu quero preparar para o senhor ir lá em casa um salmão. Meu irmão, pão com manteiga, pão com coca gelada. E vamos bater papo. Se você quiser ainda fritar uma linguiça cebolada, nossa, fala em línguas. Acabou, está resolvido. Fácil. Simples assim. Mas Deus é a razão das nossas alianças. Vamos lá, verso 38. Vamos finalizar isso aqui. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande o quê? Tumulto, com muito choro e lamentação. Claro, uma menina morreu. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas o quê? Dormindo, gente. Eita, agora o negócio é sério. Presta atenção aqui. Jesus acalma aquela situação. Fala sobre a perspectiva dele. Quem tem poder de dar vida chegou. A gente precisa ouvir mais a perspectiva de Jesus e menos a do mundo, menos a da nossa carne. Ouça o que Jesus tem a dizer por completo. Aí ele vai dizer ainda, 40. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez o quê? Todos saírem. E levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Para aqui. Lê comigo, por favor, só para a gente entender. Verso 37 e depois o verso 40. Põe aí, 37. Então Jesus o quê? Deteve quem? Que multidão? Põe o verso 40. A multidão riu de Jesus, mas Jesus não deteve a multidão? E quem é essa multidão? Tem 2 multidões. A primeira é aquela que veio desde que Jesus encostou o barco. Essa multidão vem seguindo. Eu não vou voltar lá atrás no começo do texto, mas vocês lembram? Lembra? O Jairo vai, a multidão vem junto. Jesus, essa multidão fica aqui. Aí você está indo para a casa do Jairo, para o lugar do milagre, para a tua casa. Lá vai ter outra multidão esperando. Porque o diabo não desiste fácil na primeira barreira. Ele pôs um buraco lá, ele vai colocar outra aqui. Só que Jesus já chega limpando o caminho. A multidão, quando ri de Jesus, quando zomba de Jesus, diz assim, dá licença. Daqui a pouco a gente conversa. Daqui a pouco nós vamos ver quem vai rir. Daqui a pouco nós vamos saber quem é quem aqui. Mas a multidão tem que ficar do lado de fora. Cuidado para você não dizer não para uma multidão e sim para outra. Há momentos que é você, Jesus e quem Jesus nomear para estar naquele momento, naquela obra, naquela manifestação da glória de Deus. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Inconstância não nos leva ao caminho do milagre. Mantenha seu foco na palavra de quem? Por quê, pastor? Lembra? A multidão está chorando. E nessa hora Jairo pode pegar e falar, agora. A multidão está chorando. É verdade, a minha filhinha está morta. Ei, Jesus fala, olha para mim, a menina está dormindo, ela não está morta. Não, Jesus, foca em mim. Para de olhar para as circunstâncias. Não seja mais inconstante. Em Tiago capítulo 1, Tiago vai dizer sobre pedir a Deus sabedoria. Mas aí ele vai dizer, se alguém tem falta, peça a Deus que dá de graça, liberalmente, não joga no rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, levada de uma parte para outra. Não pensa o homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe. O homem de ânimo dobro é inconstante em todos os seus caminhos. Constância é mais importante que velocidade. Tem gente que vou fazer um monte de coisa, pastor. Cadê? Sumiu. Não ia fazer um monte de coisa? A pessoa só tem velocidade, é fogueira de jornal. A gente tem que ser fogo de madeira, lenha. O fogo tem que continuar queimando no altar. Jesus disse, o fogo arderá no altar. É a palavra de Deus que diz, gente. Constância. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se eu não me engano está 1 Coríntios 15, 58. Paulo falou, se eu não me engano, é lá. Constância, firmeza. Foca em Jesus. Alguém vai rir, deixa rir. Alguém vai chorar, deixa chorar. Perceba, irmão, que são os dois extremos. Tem gente chorando, desesperada, e tem gente rindo e debochando.
E nós continuamos olhando para Jesus. Tem gente chorando, desesperado, porque acha que a gente não vai conseguir. E tem gente zombando da nossa fé, porque a gente está confiando em Jesus. E nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Ele. Vamos terminar, versículo 41. Não, 40. Multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram o quê? Muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Gente, para comigo. A menina morreu, ressuscitou, tem como não contar? Sabe o que Jesus está dizendo? Presta atenção em mim, porque às vezes você não entende, e eu também às vezes li e não entendia. Quando Jesus disse que a menina estava dormindo, o que a multidão fez? Riu. Quando Jesus disse, eu vou dar saúde para ela, o que a multidão falou? Não incomoda mais o mestre. Para de tentar convencer os outros falando, mostra os frutos da obra de Deus na tua vida. Para de tentar convencer pessoas falando e começa a permitir o seu testemunho e sua transformação de vida falar mais alto. Jesus diz assim, vocês não precisam contar para ninguém, só deixa a menina andar. A hora que ela sair lá fora, o pessoal vai dizer, quando virem a sua família, eles vão dizer, foi Deus quem fez isso. Quando olharem para o teu casamento, vão dizer, foi Deus quem fez isso. Quando olharem para a sua saúde física, emocional, espiritual, para o seu ministério, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para a sua empresa, para a guinada da tua vida, vão dizer, foi Deus quem fez isso. É isso que a multidão precisa. Não é de você tentando convencer por palavras, mas é você apresentando frutos. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Fruto! Põe para mim o último tópico, por favor, e eu finalizo com ele. A voz de Jesus está sendo dirigida à nossa família. Alguém crê nisso? Essa palavra é para a sua família? Presta atenção, Jesus falou com a menina, Talita cumi, que significa menina, a ti te digo, levante-se. A voz de Jesus foi dirigida àquele que estava morto. O que estava morto na tua família? Deus está dirigindo a palavra agora. Você recebe? Segundo, a mão de Jesus está sendo o quê? Estendida. Jesus estendeu a mão para a menina e nos levantando. Alguém crê nisso? O que falta agora? Segura, tira aí para mim, você volta já. Tá, Ana? É a Ana que está aí, né? Põe 43 para mim. Jesus deu ordens claras que não contassem para ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem o quê? Alguma coisa para a menina comer. Volta lá ao tópico. Quem foi que falou com a menina morta? Jesus. Jesus dá a palavra para a tua família. Quem foi que estendeu a mão para a menina morta? Jesus. Jesus estende a mão para aquilo que a gente não conseguia levantar. Mas, põe para mim para fechar, Ana, por favor. Mas nós, quem? Somos responsáveis por alimentá-los daqui em diante. Deus está falando com a tua família e com a minha família. Deus está estendendo a mão para a nossa família. Mas nós vamos alimentar a nossa família com a palavra de Deus, com o poder de Deus. E todos saberão que Jesus fez uma grande obra, porque nós lutamos pela nossa família e a glória dele restaurou. Quem crê diz amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir a Cristo.